Mudanças na escalação. O Vasco deve ter um time diferente daquele que encerrou o Campeonato Carioca contra o Flamengo para enfrentar a equipe do Santos. Também vamos falar sobre Pedrinho. Olha, ele deu uma entrevista hoje ao Colina em Foco do nosso querido Joel Silva e olha, ele deu uma declaração polêmica sobre o Vasco ser o oitavo melhor, um dos oito melhores elencos do futebol brasileiro. Isso e muito mais, a partir de agora, do nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E hoje é dia de falar de Vasco, falar um pouquinho do que vem acontecendo no dia a dia do Vasco. Por quê? Temos uma provável mudança na escalação do Gigante da Colina, né? O Vasco pode ter mudanças na sua escalação. Ao mesmo tempo, também temos uma declaração do Pedrinho. E eu vou iniciar falando sobre a declaração do Pedrinho. O Pedrinho hoje deu uma entrevista, falou sobre a gestão, que quer a união de youtubers, de páginas, de todo mundo ali pelo Vasco. Falou que não vai fazer dívida de 1 milhão, ganhar um título e deixar dívida no clube. Falou também sobre a expectativa para o brasileiro. E para mim, essa é uma fala que me preocupa muito. Porque o Pedrinho fala da seguinte maneira: o Vasco hoje está, na opinião dele, entre os oito melhores elencos do futebol brasileiro. Com total respeito ao Pedrinho, mas não vejo o Vasco hoje como o oitavo, sétimo, sexto elenco do futebol brasileiro. O Vasco hoje tem um elenco desequilibrado. O Vasco hoje falta algumas peças e tem um treinador que não consegue render. Inclusive ele fala, o Fábio Carilli ganhou algumas peças, algumas alternativas para o Campeonato Brasileiro. Ganhou, mas o Vasco até hoje não demonstrou nada. Não demonstrou nenhum tipo de variação tática. Volto a dizer, respeito muito a opinião do presidente, sei que é um cara que entende de futebol, mas não dá para concordar com ele que o Vasco tem entre o oitavo melhor, nem que seja o oitavo melhor elenco. O Vasco hoje não é o oitavo melhor elenco do futebol brasileiro. E falta muita coisa para que esse time melhore e consiga estar entre os outros. Pode começar o Campeonato Brasileiro e estar entre os oito? Pode. E eu terei muita humildade de falar assim: parabéns, Pedrinho. Você teve a palavra. E não tem problema com isso. Quem vai ganhar não somos nós. Mas hoje eu não enxergo o Vasco como um oitavo melhor elenco. Ainda coloca uma pressão desnecessária, né? Porque se o Vasco não fica entre os oito, essa entrevista será lembrada em breve. E falando sobre mudanças de time, o Carille tem testado algumas mudanças, né? Primeiro, o Vasco deve ter o Garré. Ó, o Garré tem sido um cara, inclusive que o Pedrinho elogiou ele, né? Na sua entrevista ao Joel Silva. E o Garré vinha treinando no lugar do Coutinho, só que o Coutinho voltou. Inclusive hoje a galera que esteve lá no CT viu o Coutinho como titular. E o Garré esteve pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Então, temos essa possibilidade do Garré entrar no time titular. Outro que também vai continuar no time titular, e isso por causa da sua boa atuação, é o Nuno, que agrada a cada jogo, que agrada a cada treino, agradou o torcedor vascaíno e tem a possibilidade também de permanecer nesse time do Vasco. Tietê já voltou a treinar normalmente, e mais um que ganha uma vaga no time titular é o Maurício Lemos, que a gente já tinha dito aqui em outro momento, que o Maurício Lemos foi titular nos dois últimos jogos treinos e mais uma vez permanece no time titular do Vasco ao lado de João Vitor. Paulinho e Hugo Moura formam um meio junto com o Coutinho. Se o Coutinho não tiver condições de jogar, o Garré é deslocado para jogar como meio. Se o Coutinho jogar, o Garré deve jogar pelo lado direito. O Ryan também briga pela vaga e no meio-campo, aparentemente, o Paulinho deve ser o cara que vai vestir, que vai estar ali naquele momento para jogar no Vasco. Só que aí tem uma situação que eu gosto sempre de alertar vocês. Hoje foi um treino atípico. Os jornalistas estavam lá. Então o Carille pode muito bem aí fazer um teste de algo que ele pode botar em campo, porque ele vai estar dando as suas armas ao Santos. E o Caixinha é um cara muito interessante, inteligente, e ele pode muito bem fazer essas leituras do Vasco.
Enfim, acho que o Carille tem buscado as melhores peças, mas ainda na parte tática, na organização, o Vasco não apresentou. Eu espero de todo o meu coração que no próximo jogo do Vasco contra a equipe do Santos, neste domingo às 18 horas, a gente veja um Vasco diferente. Um Vasco com jogadas ensaiadas, inclusive a galera relatou que teve essas jogadas, né? Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E espero que essa organização apareça realmente excelente, porque a gente precisa muito, gente. O time do Vasco hoje ele tem dificuldades, muitas dificuldades. Eu enxergo o Vasco hoje com jogadores de qualidade, mas falta coletivo. O jogo coletivo do Vasco ele não funciona. E esse é o principal problema do Vasco do Carille no atual momento. Falta o jogo coletivo funcionar. Acredito que a partir do momento que esse jogo coletivo funcione, o torcedor vascaíno vai ver um time muito mais forte, porque são jogadores que sabem jogar com a bola no pé. Mas o coletivo do Vasco não funciona há muito tempo. Desde que o Carille assumiu o Vasco, não vimos um coletivo. Então, espero que isso tudo mude e que o Vasco da Gama consiga iniciar o Campeonato Brasileiro com o pé direito. Então é isso, gente. Vou agradecer de novo pela sua audiência. Muito obrigado. Continue acompanhando o Comenta Léo. A gente tem botado mais vídeos curtos aqui no YouTube, mas a ideia é sempre trazer esses vídeos longos fazendo essas análises. A gente quer mais essa análise, essa questão de informação mesmo, deixar para a galera que gosta da informação. A gente quer mesmo trabalhar com essa análise, com opinião, que é o segmento do Comenta Léo. O canal já diz, né? Comenta Léo. Então a gente está aqui feliz em trazer conteúdos para vocês. E lembrando, temos Comenta Léo em todas as redes sociais que você imaginar, você pode procurar aí. Tem Comenta Léo Vascaíno todos os dias também. Tamo junto. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela audiência e valeu.